Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar a nossa lição de número 4, a lição que fala a respeito da base do sermão. E qual é a base do sermão? É o texto bíblico. Então nós vamos falar nessa aula a respeito da escolha do texto, da necessidade de termos um texto, como interpretamos e estudamos o texto bíblico. Essa é uma aula muito importante. Eu quero deixar você desde já avisado que essa aula não substituirá nunca, jamais, a matéria interpretação bíblica. O que veremos aqui são algumas noções hermenêuticas e homiléticas também, mas em tempo algum você deve considerar que isso dá conta da necessidade hermenêutica. E por que não? Só para o irmão ter uma ideia, a matéria hermenêutica bíblica 1 tem 200 páginas de conteúdo. E a matéria hermenêutica bíblica 2 tem mais 320 páginas de conteúdo. Então não é essa aula que vai esgotar estas quase 500 páginas que você ainda precisa estudar para interpretar a palavra de Deus. Mas nós teremos aqui alguns conselhos práticos muito importantes. Comecemos então pela necessidade de escolher um texto bíblico. Todas as vezes que você for pregar, você obrigatoriamente precisa de um texto bíblico. Agora, irmãos, é questão de saber que tipo de pregação nós vamos fazer. Então eu vou adiantar aqui algum assunto que se faz necessário, embora ele vá surgir em momentos posteriores. Existem pelo menos 3 tipos de sermão. O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Quais são as diferenças essenciais entre esses 3 tipos de sermão? Ora, o sermão temático toma por base diversos textos da palavra de Deus, todos eles ligados a algum tema específico. Pode ser a fé, a salvação, o Espírito Santo e por aí segue. Então faz uma fileira de versículos ligados àquele tema. Para isso é muito importante você ter algum livro de cadeia temática da Bíblia, ou quem sabe até uma Bíblia de estudo em cadeia temática. Uma das mais famosas que temos no Brasil é a Bíblia Thompson, por exemplo. O outro tipo de sermão é o sermão textual e o terceiro, o sermão expositivo. Qual seria a diferença fundamental entre esse e esse tipo de sermão? O que difere o sermão textual do sermão expositivo? Meus irmãos, a diferença fundamental está, veja só, na quantidade de versículos. Normalmente, um sermão dito textual tem 2 ou 3 versículos. Mas um sermão dito expositivo tem a partir de 4 versículos. Podemos talvez até dizer que a partir de 3, mas a característica principal de um para o outro está na quantidade de versículos. Eu sei que anda pela internet aí uma tabelinha que ficou muito famosa, dizendo a diferença do texto temático, da pregação textual para a pregação expositiva, com frasezinhas, né, do tipo, vamos ver o que vários textos nos dizem sobre um tema. Aí tudo bem, temático, deu certo. Vamos ver o que esse texto diz, aí tenta colocar isso como sendo a prática textual. E vamos ver o que o texto diz sem ligá-lo a nada da Bíblia e aí tenta definir isso como texto expositivo. Esquece essa tabela que não é por aí. Não é isso. A pregação textual tem por diferença fundamental da pregação expositiva apenas a quantidade de versículos. Porque a forma como o expositivo
o textual e o temático são construídos, precisa ser a mesma. A mesma. Agora, quanto mais versículos em sequência retirados de um mesmo texto, tanto maior é a qualidade da preservação da ideia central do texto. Então, com mais versículos, a ideia do texto está preservada. Sermão expositivo. Com menos versículos, a ideia do texto está mais restrita. Então, você não pode chamar aquilo de expositivo, um sermão textual de expositivo, porque ele não vai até os limites daquela ideia, ele fica bem antes do que aquela ideia termina. E o sermão textual, como já dissemos aqui, reúne vários versículos para um mesmo tema. Agora, a estrutura dos três é basicamente a mesma, porque se não for, inclusive, então você tem uma péssima pregação. Não serve nem para saudação, irmão, quanto mais para uma pregação. Então, onde é que começa aquilo que nós vamos chamar de sermão? A base de um sermão é o texto. É preciso que você escolha bem direitinho qual é o texto que você vai pregar. Existem algumas coisas que precisamos observar na hora de escolher o texto de uma pregação. Inclusive, algumas dessas observâncias nos impõem alguns comportamentos. Primeiro, meu irmão, resista aos seus gostos pessoais. Eu só gosto de pregar no Antigo Testamento, eu só gosto de pregar nos Evangelhos, eu só gosto de pregar Romanos capítulo 9. Irmão, está na hora de você começar a descobrir que a palavra de Deus tem um montão de outros textos e você deve explorar a palavra de Deus como um todo. Então você não deve pregar só os textos da sua preferência. Segunda coisa, eu sei que alguns de nós têm uma palavra quase sempre mais assertiva e direta contra o pecado, outros estão pregando aspectos da vida cristã, outros gostam sempre de mensagens da salvação, outros só gostam de conteúdo escatológico, só que nós precisamos pregar a palavra de Deus de maneira integral. Então não é só texto escatológico, não pode ser só texto que fale sobre dons espirituais, só texto de cura divina. A palavra será pregada nas mais diversas situações e nós, como pregadores da palavra, exporemos a palavra conforme o Espírito Santo determinar que seja. Então, cuidado na hora de escolher um tema, para você não ficar um texto, para você não ficar sempre restrito a um mesmo assunto, ser um pregador de uma só mensagem. Tem gente que tem a capacidade de fazer com que qualquer texto da Bíblia chegue sempre naquele ponto de exposição, sempre naquela mensagem. Por que isso? Porque essa pessoa não conhece a Bíblia na verdade. Ela conhece uma ideia a respeito da qual ela gosta de pregar e mesmo que ela abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e abra a palavra de Deus lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Deus a Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente iam acontecer, e pelo seu anjo a enviou, esta testificou a João, seu servo. A mensagem vai ser a mesma, não vai mudar. Porque essa pessoa só tem uma ideia e qualquer texto leva para a ideia. Então, não é assim que escolhe-se um texto. Depois de escolher um texto, nós temos algumas obrigações com esse texto, especialmente se a sua pregação for temática, se a sua pregação for textual ou expositiva. E qual é a nossa obrigação para com um texto? Não importa qual seja a pregação, textual ou expositiva. É saber, meus irmãos,
o assunto daquele texto. Qual é o assunto? Eu vou pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre aquilo que o texto fala. E o que é que o texto fala? Aqui, meus irmãos, nós temos um desafio. Aqui nós temos um baita de um problema. Pregador preguiçoso, em nome de Jesus, comece a estudar a Bíblia. Para levarmos a pregação a bom termo, devemos descobrir qual é o assunto do texto. E qual é o assunto do texto? O texto é que diz. Então, eu queria que os irmãos colocassem agora na sua mente uma imagem, tá bom? Eu não sou muito bom de desenho, mas usa a sua imaginação aí, tenha pena do professor, você um dia foi criança, então você ainda deve ser bom de imaginação. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Isso aqui não é um triângulo. Isso aqui é uma cunha. E para que serve uma cunha? Para abrir uma fenda, para alargar uma fenda. Quando os lenhadores estão rachando lenha, é bem comum que eles coloquem sobre a tora que eles vão rachar uma cunha e batam primeiro ali para depois bater com o machado, porque assim eles abrem aquela tora e vão fazendo lenha. Então isso é uma cunha. O seu sermão, meu irmão, seu sermão é uma cunha. Porque o seu sermão vai abrir a cabeça do ouvinte e levar a palavra de Deus lá para dentro. Sabe quando a gente é pai e a gente fala para os filhos, se eu pudesse eu abria a sua cabeça e colocava aí dentro? Pois é isso o que a palavra de Deus faz. Às vezes a gente está querendo fazer com as pessoas algo pela força, que a palavra de Deus resolve pelo poder dela. A palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos corações. Então aqui está o que é a sua pregação. Sua pregação é uma cunha. A parte mais larga da cunha é o assunto. Aqui está, a parte mais larga da cunha é o assunto. De onde sai o assunto? Ora, o assunto só pode sair de um lugar, do texto bíblico. Ah, não tem assunto que eu possa pegar em outra coisa? Eu não posso pegar um assunto numa revista? Não! Não posso pegar um assunto numa música? Não! Eu não posso pegar... Não, assunto sai da Bíblia. Da Bíblia. O problema é que nós estamos hoje vendo uma safra de pregadores malucos que, ao invés de usar temas gerais para ilustrar suas pregações sobre a Bíblia, usam a Bíblia para ilustrar suas pregações sobre temas gerais. Porque são pessoas que não leem Bíblia, mas leem revista Veja. Não leem Bíblia, mas leem livros de psicologia. Não leem Bíblia, mas leem livro de motivação pessoal. Não leem Bíblia, mas leem livros de coach. Não leem Bíblia, mas leem livros de administração. Aí, ao invés de usar assuntos gerais para ilustrar o assunto da pregação, eles usam a Bíblia para ilustrar os seus assuntos de preferência. Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então, não é pregue o seu assunto preferido. Não é pregue a sua ideologia política, não é pregue as suas convicções coach, pregue os seus conselhos de alta performance para criar... Não. Pregue a palavra.
O assunto sai da palavra, da Bíblia. Também eu não posso levar o meu assunto ao texto. O texto traz o seu assunto para mim. Como eu faço isso? Através da interpretação. Mas antes de falar da interpretação, eu preciso ter certeza de que você, meu irmão, está entendendo que o seu relacionamento com o texto é na seguinte medida: a Bíblia manda, você obedece. A Bíblia fala, você repete. A Bíblia ordena, você segue. Não é o contrário. A Bíblia manda em você. A Bíblia dita para você. A Bíblia ordena os seus pensamentos. O contrário é heresia. Nós estamos procurando expositores da Bíblia. Ah, pastor, mas aí os assuntos vão acabar? Não vão. Estamos falando da Bíblia. A Bíblia é inesgotável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ah, mas pastor, a Bíblia só tem poucos assuntos. Meu irmão, vou até me sentar com você e lamentar. Poucos assuntos? Não, a Bíblia só tem um assunto. Só um. O assunto da Bíblia é Jesus. O assunto da Bíblia não é vitória. O assunto da Bíblia não é campanha de 7 quintas-feiras. O assunto da Bíblia não é a vivacidade, a bala não sei aonde. Não, o assunto da Bíblia é Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia discursa Jesus, a Bíblia fala da cruz, a Bíblia fala de Cristo, solução para o pecado, fala de Jesus, Salvador da humanidade, Jesus, 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 Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus. Jesus está no Gênesis e ele é a palavra através da qual todas as coisas foram criadas. Ele está no Apocalipse, ele é o Amém, ele é o assim seja, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia só fala de Jesus. Então vamos ver o que o assunto do texto me fala sobre Cristo. Cristo é o assunto, Cristo é o centro, Cristo. Por isso que a Bíblia, toda a pregação bíblica, termina na cruz. Já dizia aquele hino da harpa que a cruz é o tema do bom pregador. Então, se você vê alguém pregando e essa pessoa nunca chega na cruz, nunca faz um apelo, os apelos dele são sempre assim: vem para frente que Jesus vai te encher, só isso. Vem para frente porque é a noite da vitória, vem para frente. Irmão, e vem para frente para salvar a alma, não tem? Se essa pessoa nunca prega a cruz, então ela não está tirando os assuntos da Bíblia, está tirando da cabeça dela. Então, aqui está, o texto bíblico é que determina o assunto. Agora vamos verificar como é que a gente estuda um texto bíblico. Aqui está o apagador. Para poder saber o assunto do texto. Existem algumas técnicas para isso. Algumas técnicas. Eu recomendo duas. A primeira, e tem que ser nessa ordem, leitura repetida do texto. Pega e lê. Ou a expressão latina que de repente você vai gostar, tole e lege. Tem que pegar e ler. Pega a Bíblia e lê. Ah, quantas vezes, pastor? Não sei, irmão. 10 vezes? 20 vezes? 30 vezes? Eu sei lá. Pega e lê, meu irmão. Pega e lê. Agora, se você vai pregar hoje à noite e ali pelas 5 da tarde é que você vai rascunhar alguma coisa, isso aqui nunca vai acontecer, né? Eu sei que de vez em quando os pastores gostam de testar os obreiros. Se você é assembleano como eu, sabe disso. Talvez já tenha passado por isso. Você chega na igreja, o culto está indo bem, meu irmão. Está cantando os hinos da harpa, a gente está alegre, Jesus abençoa. Aí o pastor espera passar a leitura da Bíblia para mandar dizer para você que você vai pregar. Acabou seu culto, né? Acabou seu culto. A não ser que você seja desses obreiros bem preparados, que está sempre preparando uma mensagem, está sempre pronto com alguma coisa para entregar para o povo. E aí você está acostumado ao preparo antecipado. Então quer dizer, quando você prepara o seu sermão do jeito correto, você começa pela leitura repetida do texto. Quantas vezes? Não sei, até esse texto entrar na sua cabeça, até o Espírito Santo iluminar você. Porque quem vai explicar não é o comentário bíblico Beacon. Quem vai explicar não é o comentário bíblico Champlin.
Quem vai explicar não é o comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes. Quem vai explicar é o Espírito. Então larga os comentários para depois, eles entram em outra etapa da preparação. Não é aqui. Aqui agora é você e a Bíblia, você e o pergaminho. Lembra de Paulo dizendo a Timóteo? E quando vieres, por favor, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava dizendo, tem outros livros aí, uns comentários, não quero isso não, quero especialmente os pergaminhos. Até porque, irmãos, já pensou você ter que ir de um lugar para o outro, levando aquele monte de volume de comentário bíblico? Não, leva só a Bíblia, irmão, e o Espírito Santo. Aí está resolvido, é o pregador que conhece a palavra e conhece o autor da palavra. Então leia a Bíblia até o Espírito Santo iluminar você. E depois, a segunda parte do que você está fazendo envolve a pesquisa, que não é uma inovação, é algo bem simples. Trata-se de um conselho que todo mundo que estuda jornalismo, que faz noções de marketing, propaganda, conhece. Não é nenhuma coisa fora do planeta isso aqui. Você vai responder a 5 perguntas a respeito do texto. Quem, quando, onde, como e por quê? Responda essas 5 perguntas. O texto fala de quem, quando aconteceu, onde foi, como foi, por que foi. Quando você responder essas 5 questões, você terá concluído a primeira etapa com 5 perguntas investigativas, mas você precisa responder essas perguntas. Quem, como, quando, onde, por quê. Isso resolve a forma para entender um texto bíblico? Nem começou, meu irmão, nem começou. Aí você vai pensar, puxa vida, o pastor Guna não quer mesmo me deixar animado. Irmão, eu quero deixar você animado, eu não quero deixar você iludido, tá bom? Eu quero que você esteja animado, mas iludido não. A partir daí, você vai preencher um esquema chamado círculos. Essa é uma palavrinha diferente que a gente não usa todo dia. Circuncêntricos. Círculos circuncêntricos. O que é círculo circuncêntrico? Você vai dizer, eu não sei. Aí eu vou te dizer, sabe sim. Porque um dia, quando você era criança, você foi na beira do laguinho e jogou uma pedra no lago, jogou uma pedra na piscina, jogou até pedra no colega. E quando você jogou a pedra na água, você viu que no lugar onde a pedra caiu, começou a fazer onda circular uma dentro da outra. Isso são os círculos circuncêntricos. E aí você vai identificar os círculos circuncêntricos do texto. Como começa? Começa assim, meu irmão. A pesquisa começa pelo centro, óbvio, né? Por quê? Porque você vai começar pela menor unidade de pensamento. Menor unidade de pensamento. E qual é a menor unidade de pensamento? A menor unidade de pensamento é uma palavra. Comece o estudo do texto reconhecendo todas as palavras. É assim que eu faço com o meu filho, quando eu leio a Bíblia com ele em casa. Ele tem 11 anos, vai fazer 12. Então ele pega a Bíblia dele, vem para cá. Estevão, senta aqui do meu lado. Daí ele senta. Começa a ler aí. Aí ele começa a ler. Quando eu percebo que ele gaguejou em alguma coisa,
normalmente ele gagueja em palavras que ele não leu, não conhece. E as versões da Bíblia que nós recomendamos aos amados irmãos, vai ter aula para isso. Calma, paciência, não é hoje que vamos tirar todas as suas dúvidas. A versão da Bíblia que nós recomendamos que os irmãos usem, que normalmente são Almeida, Revista e Corrigida, e a minha preferida, Almeida Corrigida Fiel. Essas têm algumas palavras que caíram em desuso, que a gente já não usa mais. Então eu faço meu filho ler a Bíblia nessas versões aqui. Aí você poderia dizer, ô pastor, que maldade, por que não na nova tradução da linguagem de hoje? Calma, quando chegar essa aula eu explico. Mas eu não vou fazer essa maldade com meu filho, de mandar ele ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu quero que ele receba a mensagem de maneira correta e integral. Aí ele depara com alguma palavra que ele não conhece. Aí ele vira para mim, irmão, é um ritual. Ô pai, essa palavra aqui. Aí eu digo para ele, dicionário. E vai ao dicionário, irmão. Abre lá, vai pesquisar, vai ver, vai aprender. Depois que você souber o significado de cada palavra, aí você está pronto para ir para o próximo círculo circuncêntrico. Qual é? É fácil. Se o primeiro é a palavra, o segundo é a frase. E nas traduções que nós recomendamos, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, normalmente as palavras vêm, as frases vêm traduzidas do hebraico para o português, ou vêm traduzidas do grego para o português, ou dos trechos em aramaico para o português, com a ordem direta das frases invertida. Porque isso tem a ver com o método de tradução. Mas, como eu disse, é o assunto de outra aula. O método de tradução, nós vamos chegar lá, paciência. E aí a tradução vem com as frases invertidas. Por isso que você tem que ter certeza se entendeu qual que é o sentido da frase, se a inversão da ordem direta não prejudicou alguma compreensão sua. Depois, irmão, da frase, quem quer chutar o que vem? Começa com para e termina com grafo. O sentido do parágrafo. Depois você tem os contextos imediatos. Depois dos contextos imediatos, você tem o contexto do próprio livro. O contexto da Bíblia e o contexto histórico gramatical. Então aí estão os círculos circuncêntricos. Palavra, frase, parágrafo, contextos imediatos, é o capítulo antes, é o capítulo depois, contexto do livro, o contexto da própria Bíblia e o contexto histórico gramatical. Quando chega nesse pedaço aqui, contexto imediato do livro e da Bíblia, os meus alunos de estudo presencial já estão desesperados. Pastor, vou ter que ler a Bíblia toda vez, na hora que eu for pregar. Aí eu digo, não, porque você é crente e você já leu a Bíblia várias vezes orando, várias vezes no seu devocional diário. Não é verdade? Aí eles ficam com vergonha, com a cara vermelha, igual a tampa dessa caneta aqui. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não estudam a palavra de Deus, porque não tem devocional diário. Começou a entender agora por que você não lê a Bíblia só para preparar a mensagem? Você tem que ler todo dia, o dia todo, ler a palavra de Deus? Pois é. Então, algumas vezes é possível que nós, inclusive, façamos a leitura do livro todinho, de onde saiu o texto que vamos pregar. Outras vezes não é possível, mas se eu sou um leitor habitual da Bíblia, eis que eu já li isso aqui algumas vezes. Aí está, meus irmãos, a necessidade de ler a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia não se contenta com qualquer tipo de pregação. Uma vez eu fui chamado para pregar num lugar, eu acho que eu contei para os irmãos, se eu não contei, conto agora, se contei também, escuta de novo que não vai fazer mal. Aí fui chamado para pregar num lugar e alguém disse assim, pastor, o tema aqui vai ser
prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Aí eu fui, abri a palavra de Deus, li o texto, verifiquei que lá estava dizendo: assim como eu fiz com o Egito, enviando as pragas, enviarei pragas sobre Israel, assim como eu derrubei a Babilônia, vou derrubar a filha de Judá. E eu falei: rapaz, esse povo está com disposição, escolheu um texto que é só cajado. Aí cheguei na festividade e aí estava a frase lá colada no púlpito: prepara Israel para encontrar com teu Deus. Era só hino de arrebatamento. E Jesus ia voltar, Jesus ia arrebatar, e o povo estava feliz, e cantaram até aquele hino da harpa, quando angelical trombeta neste mundo estrugir, e arrebatamento. Eu fiquei pensando, será que o povo leu o capítulo? Não pode ser, porque aqui não é prepara-te Israel para o arrebatamento. O texto todo está dizendo o seguinte, mais ou menos que nem os pais falam para os filhos na hora de dar bronca: rapaz, quando chegar em casa, a gente conversa. Se prepara. Foi o que Deus falou. Se prepara, Israel, para encontrar comigo. Ó, cajado. Eu pensei, e agora? Eu embarco na confusão dos irmãos ou eu prego a palavra? Mas, irmão, como eu já tinha feito isso aqui, né? Então, eu senti até um certo gostinho, assim, maravilha. Vou arrebentar hoje com o povo aqui, porque os irmãos não leem a Bíblia. Vou começar pegando por aí. E pronto. Mas Jesus foi misericordioso. E abençoou, salvou. Mas olha aí, é assim que se estuda a palavra de Deus. Tem que ler a palavra, a frase, o parágrafo. Quando alguém me chama para pregar e diz assim: pastor, o tema da festa é o versículo tal, parte B. Ih, já me dá um arrepio, já sei que lá vem borracha. Parte C, parte D, vai fracionando. Irmão, não é assim que a gente estuda a palavra de Deus. Outra coisa para considerar: contexto histórico gramatical. Nós vamos sempre considerar também o contexto, a situação em que aquilo aconteceu. E por quê? Porque, de acordo com o contexto histórico, algumas passagens da Bíblia, de acordo com o contexto histórico, são descritivas. Outras são prescritivas. Qual é a diferença? Quando você vai ao médico, o médico prescreve remédio. Então há textos prescritivos, é para fazer. Há textos descritivos, era feito assim. Então, quando você lê pelo contexto histórico, sabe, por exemplo, que o homem casar-se com 2 ou 3 ou 4 esposas, nos tempos bíblicos era tolerado. A Bíblia conta isso por quê? Só para contar, descreve como é, não prescreve, não está mandando ninguém casar com 3, 4 mulheres. Uma só, irmão, já dá um trabalho danado. Então, contexto histórico, para você discernir se a passagem é descritiva ou se ela é prescritiva. E o contexto literário, o contexto gramatical, é para você ver se você está interpretando um texto poético, que é um tipo de interpretação, um texto profético, um texto histórico, um texto de dissertação. Tudo isso aí você verifica a partir da análise do contexto histórico gramatical. Então, essa lição que estamos estudando, que é a lição de número 4, sobre a base do sermão, nos fala não apenas sobre a escolha, mas sobre o método de estudo do texto. Na lição de número 5, nós vamos sair da detecção do assunto para a elaboração do tema. Vamos voltar aqui com o nosso slide primitivo de Cunha. Isso é uma cunha, que eu já falei para os irmãos, a gente usa para aprofundar uma fenda. Então, a parte mais larga da cunha é a detecção do assunto. A próxima etapa, em que a cunha fica um pouquinho mais fina, é a elaboração do
tema. E é o assunto da nossa próxima aula. Então me despeço aqui dos irmãos, agradecendo a Deus pela sua vida, insistindo para você, leia a Bíblia. E leia mesmo, porque você depende dela. E na próxima aula vamos começar a estudar a elaboração do tema. Até lá, em nome de Jesus, e que Deus em Cristo abençoe sua vida.